Juscelin vai então agora nos falar durante 30, quer dizer, vai ter mais tempo, que temos mais 9 aí, né? Então você vai ter 40 minutos aí para falar conosco sobre o poder da fé. Então, a palavra é sua. Boa noite, muito obrigado, Sr. Ernesto, obrigado, meus irmãos, por compartilhar comigo esse momento de um assunto tão importante para essa era em que a informação tem graçado o mundo e trazido para os diversos níveis de canais de comunicação assuntos diversos, e um deles é sobre justamente do comportamento humano perante a sua relação com a espiritualidade. O assunto da noite nos traz justamente para que nos coloquemos na posição de inquirirmos sobre a nossa capacidade de acreditar. Com tantos acontecimentos, com tantas fake news, com tantas invenções, muitas das vezes o ser humano se confunde e às vezes até desacredita, né, ou perde a credibilidade de determinados conceitos, porque não, por ser banalizado e por não ter uma força, um caráter de força capaz de trazer à consciência o ser humano de determinados ângulos de observação para alguns temas, e um deles é essa questão da fé na espiritualidade. Então, muita gente tem acreditado mais nos remédios, nos médicos, no homem em si, não desmerecendo os estudos e as contribuições que estes têm dado para o crescimento da humanidade. Mas eu gostaria de trazer aqui a nossa capacidade de fazer uma reflexão a respeito, né, dos ensinamentos que o Cristo traz para a humanidade, fazendo com que a humanidade desperte para um novo patamar de entendimento da sua relação com o divino, da sua relação com o Deus único, que vem trazer para muitos o consolo, o amparo, a fortaleza para um enfrentamento dos seus medos, das suas fobias e principalmente para a sustentação moral de um comportamento nessa relação com o divino. Então, falando isso, eu gostaria de trazer, né, uma passagem que é nas Escrituras considerada, né, sagrada, em que Tiago descreve que quando Jesus andava por Cafarnaum, veio ter com ele um centurião romano e, se dirigindo ao mestre, disse: Mestre, eu tenho na minha casa um servo que se encontra enfermo e essa enfermidade o levou à paralisia. E eu sei que tu tens a capacidade de curá-lo. Por isso vim interceder em favor desse servo. E aí o Cristo imediatamente se põe à disposição e diz: Vamos à tua casa. E ele faz: Mestre, eu sou um homem de centúria. Eu sei que tenho sob as minhas ordens pessoas que, se eu disser vá, eles vão. Se eu disser venham, eles vêm. Basta uma ordem minha e eles cumprem. Eu vos peço, por ser um homem dessa natureza, acredito que vós tem muito mais poder. Basta dizer, e uma única sua palavra, eu creio que o servo que está doente em minha casa será curado.
E aí, então, Jesus aproveita esse momento para chamar a atenção dos seus discípulos, dizendo: em toda Israel, eu nunca vi um homem com tamanha fé. Vá, e a tua fé trará o benefício de cura para o seu servo. E naquele mesmo instante, na casa do centurião, o servo que já estava paralítico recupera as suas capacidades de andar e recobra toda a saúde. Sendo registrado esse fato como sendo assim, a autoridade do Cristo numa palavra de dizer vai, que isso vai se acontecer. Quando nós estudamos a questão da fé, não é acreditar simplesmente porque alguém me disse que era para eu acreditar. Nós estudamos que a fé é recompensa do saber. Ou seja, quando eu sei que existem leis e que essas leis agem e que o homem tem autoridade quando tem conhecimento e pratica essas leis para fazer determinados movimentos que, aos olhos do leigo, milagres, são milagres. Por quê? O homem com a palavra tem uma vibração e uma intensidade tal que se ele disser é, isto é para ocorrer, isso ocorrerá. Quando o ser humano utiliza da energia, da imaginação, da inteligência, da vontade, ele é capaz de determinar os acontecimentos que ele deseja que aconteçam. Ocorre que, na maioria dos fatos ou dos acontecimentos, o homem, ele profere a palavra, ele determina o acontecimento e abandona para que o acaso venha e preencha essa forma. Mas quando o homem tem o conhecimento que proferindo a palavra dentro dos códigos da lei e preenchendo esta forma mental com a energia da vontade, da imaginação, ele, sabendo que todo o propósito que o homem acredita, ele é realizável. Então, muitas das vezes, nós estamos sofrendo ou realizando aquilo que pensamos, que desejamos, mas que a nossa vontade não foi firme o suficiente para acontecer como nós queríamos, ou realmente esteja acontecendo como nós queríamos. E um exemplo disso bem claro é nós. Aí eu vou trazer agora para uma outra situação da autorresponsabilidade, que já foi uma palestra que eu e a Cris fez aqui. Quando o indivíduo traz para si a responsabilidade. Então, quando eu desejo algo e trabalho para que esse algo se manifeste, esta, esse desejo, essa vontade, esse pensamento vai materializar-se em algum momento. Porque se continuar alimentando essa forma, continuar pensando e dando ênfase e força para isso acontecer, isso acontecerá. Cedo ou tarde, né? Isso demanda um tempo para que a forma seja preenchida e que ela se materialize no plano em que nós estamos. Quando nós deixamos de fazer isso, outras vontades que são menos atentas ela se manifesta. Ou seja, quando eu desejo que algo de bom ocorra e largo de mão a forma, não dou ênfase, não continuo pensando, meditando, formulando como isso deva acontecer, esse pensamento fica gravitando no meu campo vibratório e de algum momento essa energia vai, esse pensamento, essa forma vai ser materializada. Quando eu acredito que não sou capaz de, que eu não sou merecedor de,
essa, esse pensamento ganha força e se materializa. E realmente eu não ganho a capacidade de fazer, e eu também não ganho a realização que eu deveria realizar como deveria, porque eu não dei a carga energética para aquilo acontecer. Ou estou dando a carga energética e a força mental para que aquilo realmente aconteça. E aí fica assim, no ciclo vicioso. Eu dizendo, olha, tá vendo que eu não sou capaz de fazer isso? E aí, por não ou por continuar pensando desse jeito, aquela situação vai acontecer justamente como eu estou pensando. E aí eu reforço a a crença que não sou merecedor de algo diferente. Mas realmente, nós aprendemos que o que você planta, você colhe. Se você planta e acredita que algo positivo vai acontecer, que você pensa, que você mantenha o pensamento para que a positividade se manifeste, essa positividade vai se manifestar. Esse algo positivo vai acontecer. Mas se eu penso de maneira contrária, esse contrário também vai acontecer. Ou seja, eu, quando me direciono para o universo e digo, eu sou merecedor de ser feliz. E essa felicidade só depende dos meus atos, da minha vontade, do meu desejo, dos meus pensamentos positivos. Quando eu observo que as ações que eu faço, elas tendem ou estão devidamente alinhado com a lei vai se manifestar e eu vou receber conforme as minhas obras, ok? Então, quando eu acredito que algo vai acontecer e mantenho um vínculo energético de positividade com esse acontecimento ocorre. Porque na lei de atração eu vou criar a forma e atrair as energias para preencher essa forma. Automaticamente, eu vou também utilizar a lei de repulsão para afastar todo e qualquer obstáculo que possa impedir que essa forma se manifeste. Então, aí eu encontro o equilíbrio para que a forma se concretize. Por isso que a gente chama que fé é recompensa do saber. Então, se eu sei que eu estou plantando amor, estou plantando carinho, estou plantando responsabilidade, o universo vai me trazer de volta, não o contrário. Porque se eu plantei amor, vai e rego o meu jardim de amorosidade, eu vou colher amor. Vai florir momentos em que o amor se manifestará na minha vida. Porque é causa-efeito. Então, se eu já acredito, e aí é interessante da questão da fé, eu acredito que toda a minha ação resulta em algo positivo, logo, toda a minha ação positiva vai me render um efeito positivo. Então, eu, a- eu não preciso nem dizer ao pessoal, eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Não, basta, eu posso até afirmar, mas eu já conhecendo como o mecanismo da lei funciona, eu vou dizer, eu vou conseguir isso e faço essa afirmação com tanta convicção, e aí a pessoa que vai ouvir, uma outra pessoa que ouça eu dizer isso, vai dizer assim, mas você é um homem de fé, você desejou e aconteceu. Não é a fé simplesmente porque eu acredito em um Deus que é capaz de me ajudar a conquistar o que eu quero, mas é a recompensa de saber que toda a minha ação resulta em uma reação que vai trazer para o ponto inicial dessa ação o resultado necessário, dentro da harmonia e do equilíbrio que essa ação criou. Então, é o resultado do conhecimento. Então, eu passo a ter uma recompensa de todo o conhecimento que eu adquiro
De que forma? Faço a ação e eu já sei qual vai ser o resultado. Então não pode dar diferente. Por isso que eu vou dizer, eu vou fazer isto porque eu vou ter como resultado aquilo. E alguém vai dizer assim, por que você vai? É porque eu creio que a ação que eu fiz, ela não poderá ter outro efeito senão este, o qual eu estou aguardando. Porque eu já vivi, já experimentei uma, duas, três, quantas vezes necessário para absorver o conhecimento que, na intensidade, na forma certa, cada ação que eu cometo tem um efeito. E esse efeito vai retornar para mim. Então, muitas vezes nós somos provados na nossa fé, digamos assim. Você acredita que existe espiritualidade, mas na hora que precisa entregar determinadas ações para que a espiritualidade haja, você fica meio, vamos dizer, eu fico meio temeroso que não falei, não fiz, não entreguei de forma correta e fico vigiando para ver se a espiritualidade vai realmente me trazer o resultado pelo qual eu a ela atribuí a responsabilidade de resolver algo por mim. Quando nós descobrimos que todos nós somos seres espirituais, todos nós nos conectamos com a espiritualidade em si, e o que difere daqueles que fazem essa conexão consciente dos que fazem essa conexão de forma inconsciente é tão somente na observação e na percepção dos fenômenos de manifestação da espiritualidade. Porque eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual, o outro é um ser espiritual, que está vivendo uma experiência é, material. E conhecendo como funcionam as leis espirituais, eu posso fazer até uma prece, uma oração, uma meditação, voltando o pensamento para um ser espiritual especificamente que eu me simpatizo, para que ele traga para mim a clareza, para que ele traga para mim a calma, para que traga para mim. É uma conexão, e aí eu vou falar de muita gente que faz assim, ah, não, eu estou fazendo uma oração para a Mãe Maria, porque a Mãe Maria foi mãe de Jesus e a Mãe Maria vai me atender o meu pedido. E aí, Mãe Maria, que é uma falange de almas abnegada, que está na faixa das Marianas, tá? E aí esses espíritos, essas almas dedicadas a socorrer aqueles que rogam a figura de Maria, seja pela Igreja Católica, seja pelos marianos, os socolarinos, mas que tem uma figura, a espiritualidade vai atender, porque nós, seres humanos, ainda temos a necessidade de nomear, de direcionar um pensamento para uma entidade, quando nós poderíamos fazer isso direcionando para uma faixa vibratória de conexão energética, que todas as nossas necessidades, pensamentos, dúvidas seriam respondidas pela conexão com essa faixa. Porque, como seres espirituais, nós nos conectamos com a espiritualidade pela faixa vibratória. E pela faixa vibratória é que nós fazemos essa troca de energia, de conexão, é, seja ela positiva, seja ela de nível mais inferior na conexão. Então, muita gente confunde e diz assim, ah, porque foi o espírito maligno que chegou até mim. Não, mas foi um espírito superior. Não é que eles chegaram até nós. É que se nós baixarmos o nosso padrão vibratório com pensamentos que não são
adequados a um padrão vibratório positivo, vamos atrair para esse campo de mental outras almas que estão nessa mesma faixa, a lei de atração funcionando. E vamos estar reforçando do nosso campo vibratório as almas, outros seres espirituais que a vibração são superiores. Quando nós fazemos um movimento inverso, que nos conectamos com a faixa vibratória superior, automaticamente atraímos seres espirituais nessa faixa vibratória e repelimos aqueles que não estão nessa faixa vibratória. Por quê? Ele, por si só, não entra no campo vibratório, não consegue se conectar. É como a tomada que a gente tem em casa. Precisa que a tomada que está na parede seja fêmea e que o pino do aparelho ou do fio que a gente vai colocar seja um macho, para poder encaixar, porque se não tiver esse casamento de forma que um possa acoplar no outro, não vai haver a conexão, não vai haver a transmissão energética. Ou seja, para a gente criar um campo vibratório, pensamento, o outro vai entrar no nosso campo e se conectar conosco pela faixa vibratória. E aí, o tema da noite é o tema da fé. Então, como é que eu acredito? E essa forma de eu acreditar é que me dá a chave da abertura ou do fechamento, da conexão. Então, quando eu acredito, porque eu já vivi uma série de situações, já presenciei diversos acontecimentos que, quando eu manifestei o desejo e a vontade de me conectar com seres superiores, o meu padrão vibratório elevou-se e eu pude acessar uma faixa vibratória mental em que eu conseguia ter mais clareza de pensamento. E aí, para muitos, vão dizer assim, eu tive uma expansão de consciência tal que eu me conectei com seres mais elevados. Vou estar no mundo de paz, de entendimento. Mas quando eu faço o processo inverso, eu vou cair em um campo vibratório mais denso, onde os pensamentos são mais confusos, onde a forma de conexão e entendimento é mais complexa e não me dá clareza. E aí, por não ter clareza, eu termino fazendo escolhas equivocadas. No processo nosso de busca do conhecimento, no crescimento, da experimentação, haja vista que nós neste planeta, saímos lá do plano mineral, passamos pelo plano vegetal, chegamos no plano animal e agora estamos vivendo a transição da fase de tomada de consciência do plano hominal, onde o ser humano está começando a se desvelar ou desnudar-se, né, do véu das falsas ilusões, para fazer o entendimento de como a lei se manifesta para todos, sem privilegiar nenhum. Aqueles que acreditaram ou que trouxeram à consciência os mecanismos da lei, das leis universais, têm muito mais credibilidade de que os acontecimentos vão ocorrerem mediante a forma como ele determina ou direciona o seu pensamento e a sua conexão espiritual. E aí, outros que não entendem dessa afinidade da lei, vai dizer assim, não, porque aconteceu um milagre, é porque ele tem mais fé, porque... E o Cristo, quando coloca lá, quando esteve conosco lá, 2000 anos atrás, quando ele dizia, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ora, fazendo uma comparação com a nossa glândula pineal, uma glândula minúscula que está lá no centro da nossa cabeça, abaixo do lóbulo frontal do cérebro. É aquela pequena partezinha, quando é estimulada, faz a conexão da mente
humana com a mente universal e faz uma conexão com a espiritualidade. É uma antena de conexão de tal forma que o ser humano desenvolve a sua capacidade mediúnica de percepção e entendimento. Ora, quando tiveres fé, direi para aquela montanha, saia daqui, vá para ali, e ela vai acontecer. O que é que ocorre trazendo por dias de hoje? Quantas vezes nós enfrentamos situações que para nós são gigantescas, que são impossíveis de serem retiradas da nossa frente, de serem removidas como empecilho para os nossos intentos. São verdadeiras montanhas de problemas que pessoas enfrentam. Mas se ele acredita que a sua mudança do de padrão vibratório, da conexão dele com uma versão mais elevada de si mesmo, ele será capaz de tirar todo e qualquer empecilho que o impede de alcançar a tranquilidade, a consciência plena da sua conexão com a espiritualidade superior. Simples assim. Porque todos os ensinamentos do Cristo era de forma figurada. E às vezes a gente quer levar no pé da letra. Mas se nós trouxermos para o nosso dia de hoje, quantos hoje em dia estão enfrentando montanhas de problemas, criando um mundaréu de situações que o impede de seguir adiante, que se ele acredita, um mínimo que ele acredite, que é possível mudar de faixa vibratória, de forma de pensamento, de enfrentamento da situação, ele muda. Por quê? Uns conseguem, outros não. Porque a forma como, assim, se coloca diante dos acontecimentos e o significado que se dá para cada acontecimento, né? Eu conversando uma vez com o Cris, nós estávamos falando sobre fazer uma palestra sobre a questão do otimismo, e ela falava assim, nós poderíamos contar o caso de um dono de uma fábrica de sapato que pegou dois representantes de venda e mandou visitar uma determinada cidade. E ambos, chegando lá na cidade, viram que o povo daquela cidade era um povo que não usava sapato, ok? Não usavam sapato, então cada um teve uma percepção de como trazer a notícia para o dono da fábrica. E aí o primeiro chegou e disse, patrão, não aconselho, não vale a pena investir, preparar sapato, porque esse povo dessa cidade não calça sapato. Então, eu acho que não vale a pena investir. Então, meu conselho é que vamos procurar um outro mercado, uma outra cidade para vender os nossos sapatos. Já o segundo, quando chega, faz patrão, aumenta a produção, contrata mais gente, porque na cidade ninguém calça sapato. Então, nós vamos vender muito pé de sapato. Então, a mesma situação, visão diferente. Enquanto um via impedimento, o outro via oportunidade. Qual dos dois estava mais motivado a afastar o empecilho? Né? Aquele que via uma montanha de problemas, diz assim, não adianta, não vamos fazer, porque a maior dificuldade é que todo o povo da cidade não usa sapato. Já o outro diz assim, a dificuldade é produzir para atender todo esse povo. Então, na nossa vida, às vezes ocorre isso. Nós somos colocados diante de determinadas situações, e aí vai uma questãozinha de foco. Muitas vezes nós gastamos a nossa energia vital na visualização do problema. E ficamos ali, porque o problema é aquele, porque é o problema, e não, a, não permitimos que a nossa mente se abstraia para ter acesso a pensar qual seria a solução, como eu poderia resolver, como, como chegaria a um bom entendimento, ou qual a forma melhor
de enfrentar ou dissolver esses empecilhos. Aí a mente, quando é jogada a esse nível de enfrentamento e confronto pessoal, começa a desenvolver e ver coisas que o outro não vê. Mas quando a gente fecha o pensamento no problema, pronto, toda a sua energia fica no problema. O pensamento é visualizar o problema. E a solução, às vezes, está tão fácil, mas a pessoa não quis ver a solução, só via o problema. Então, aonde é que está o seu foco, a sua atenção? Ali vai estar toda a carga energética que você está depositando. Mas se você quer resolver, quer mudar de foco, outras possibilidades vão acontecer. Um teste bem simples que nós fazemos na neurociência é dizer para o indivíduo: olha, amanhã, quando você sair à rua, vai encontrar várias pessoas vestindo branco. Fique tranquilo, pode ir dormir tranquilo, que amanhã você vai ver que você vai encontrar várias pessoas. No dia seguinte, quando o indivíduo vai para a rua, o cérebro registrou. É preciso ver pessoas de branco para poder realmente comprovar se é verdadeira aquela tese. E aí o indivíduo começa a enxergar gente de branco em tudo quanto é lugar. Porque o cérebro começa a fazer associação. Olha, é branco que a gente tem que ver. Então, onde é que tem branco? Onde é que tem branco? Onde é que tem branco? Que ele vai buscar as imagens para fazer as associações. Assim também o é quando nós depositamos o conhecimento para acontecer alguma coisa, alcançar algo positivo. O cérebro vai buscar nos registros quantas vezes você triunfou, quantas associações pode ser feita para que você consiga concretizar aquilo, e aí a mente vai abrindo, vai se elaborando e vai conseguindo conectar-se com outras mentes que vai trazer a solução. Pronto, é simples assim. É somente a forma como você se coloca diante as situações que lhe é apresentada. Então, ter fé, né? E é resultado do recompensa do como recompensa, você vai ter como recompensa do saber, porque você conhecendo como funcionam as leis, lógico, você vai acreditar que a lei vai funcionar sempre sem privilegiar ninguém. E aí você sabendo como funciona a lei, pronto, tranquilo. Você faz a coisa e fica tranquilo que sabe que vai ter o resultado. Fez a ação, pode esperar que a reação, o efeito vai, você vai usufruir do efeito. E muitas vezes ocorre de nós ter assim a forma de pensar que a lei de ação e reação só acontece para o mal. Eu fiz uma coisa ruim, logo vou passar pelo efeito ruim. E aí a mente foca em quê? Em todas as ações ruins que fizemos. Mas se nós mudarmos essa forma de pensar e dizer para toda ação existe uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade e força, ou seja, toda ação que eu faço gera um efeito. Toda ação. Aqui não está dizendo se é boa ou se é ruim, é toda ação. Então, se eu me conheço e sei que quando eu fiz uma escolha não muito condizente com a lei ou desequilibrada em relação às leis, os efeitos que eu passei foram danosos, eu vou começar a ter atitudes mais condizentes com a lei e, consequentemente, os efeitos dessas atitudes, dessas ações, serão consequências boas. Porque quando fala em consequência, muita gente pensa que consequência só é coisa ruim. E não é bem assim, tá? Então, quando eu entro em oração, é uma ação em que eu movimento todos os meus átomos do corpo
Como consequência, a vibração positiva me eleva a frequência vibratória, faço conexão com um plano mais elevado, lógico que eu vou estar apto a perceber a espiritualidade se conectando comigo. Então, intencionalmente, eu agora começo a fazer todas as ações positivas para passar pelos efeitos positivos. Simples assim. Então, acreditar que somos capazes de criarmos o nosso destino a partir das nossas escolhas, das nossas ações, nos comprometendo com o universo em sermos melhores a cada instante, não em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos, esquecendo, ou melhor, dando mais atenção ao que eu estou fazendo hoje para usufruir no futuro do que ficar olhando para trás. O que foi que eu fiz de errado para trás que hoje eu estou sofrendo? Então, em vez de eu ficar preocupado, o que é que eu fiz no passado em relação ao que eu sofro hoje, eu começo a trabalhar, fazer coisas boas para amanhã eu usufruir da paz, da harmonia e do equilíbrio entre todos os seres que habitam esse planeta. Então, gratidão, desejo a todos que a paz, a harmonia sejam nos dias vindouros, para que a gente possa se encontrar e ter fé que Trifão vai dar uma boa noite para todos e dizer assim: lá no trevo, mais tarde, a gente se encontra. Beijo no coração de vocês. Ficam aí abertas as possibilidades para as perguntas para o Juscenan sobre o tema o poder da fé. O Então, senhor ativou a gravação, Sr. Ernesto. hein? O senhor ativou a gravação de novo. Pensei que você tinha dito que era para deixar mais tempo para Não, pegar também. já ficou uns 40 minutos ele. Tá Não, bom. tá bom, então interrompo.